têm toda a liberdade para corrigir, viu? Aqui um modelo bem didático, né, mostrando a situação do espírito encarnado. Então aqui nós temos essa luzinha amarela aqui simbolizando o espírito. Esse corpo transparente é o perispírito, andarão sempre juntos. O perispírito, como a gente já disse, ele vai ser o modelo biológico. Então o perispírito é que vai dar a modelagem do corpo. Lembrando que a modelagem em si, ela vai surgir seguindo as leis da genética. Então, essa fonte energética vai garantir a diferenciação celular a partir do instante da fusão do espermatozoide com o óvulo, que já existe uma programação de desenvolvimento genético. Então, de acordo com a ficha kármica do indivíduo, ele vai nascer com problemas ou não, ele vai nascer com o corpo mais saudável ou não, mas ninguém vai ocasionar mudanças, porque vai trabalhar com a matriz genética. Então, as mudanças, os rearranjos, as organizações a serem feitas serão feitas dentro daquele material genético, 50% do pai, 50% da mãe. Então, só para a gente poder lembrar disso. E é claro que tem algumas situações, e eu falo isso demais para as minhas filhas, acho que agora elas já compreendem um pouco. Tem determinadas situações que nós passamos nas nossas vidas que não estão na programação. São as nossas escolhas que acabam levando a isso. Então, às vezes, um sujeito desenvolve uma diabetes. Estava na programação? Pode ser que não. Mas o excesso, o descuido, é, isso tudo sobrecarregando ali o pâncreas e tudo mais, ocasionou aquela diabetes, mas que não estava necessariamente na programação dele de ter aquilo. Então, para a gente ficar bem atento acerca disso. Então, voltando aqui, né, o perispírito, ele vai modelar o corpo físico. Esse corpo físico em funcionamento, ele vai liberar energia que vai formar um duplo, uma duplicata do corpo, só que uma duplicata energética, chamada de duplo etérico. E aqui nós temos a junção de todos: o espírito com o seu perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. O corpo físico, ele vai atuar como um obstáculo à percepção do espírito. Então, para percebermos o panorama espiritual, nós temos dificuldade. Por quê? Porque estamos inseridos no corpo. No desprendimento pelo sono físico, nós acabamos nos desprendendo do corpo, permanecendo ligado a ele pelos fios perispirituais, mas aí nós temos plena consciência do que se passa no plano espiritual. Entretanto, ao voltarmos para o corpo, aquilo se apaga da lembrança. O espírito, que somos nós, registramos tudo o que precisa ser registrado, mas quando voltamos para o estado de vigília, a gente não tem consciência disso, mas está registrado. Então a gente vai mudar o comportamento, a gente às vezes fala, nossa, eu tive uma ideia brilhante, o que a gente chama na psicologia de insight, mas isso já foi trabalhado no plano espiritual. É como se o mentor sentasse com a gente e falasse, meu filho do céu, você tem que fazer isso, lembra? Anota aí, tem que fazer isso, assim, assim, assado. E aí quando você volta, aí você acorda, nossa, eu tive uma ideia brilhante aqui. Então vocês já sabem a origem da ideia, de onde veio, né? Então, é essa associação. Brincadeiras à parte, até aí tá tranquilo? Olha, existe uma situação, e eu não estou preocupado em terminar, não, tá, gente? Eu quero ver se eu consigo passar o máximo de informações possíveis. Quando o espírito desencarna, principalmente situações assim violentas, de acidente, às vezes de suicídio, etc. Essa energia do duplo etérico, ela ainda fica aderida ao corpo, porque as células ali, elas não cessam de uma hora para outra, né? Então ainda existe essa energia e é altamente vampirizada pelos irmãos desencarnados que vão sorver essa energia. Então é comum em situações programadas de desencarne, mesmo que seja um acidente, alguma coisa assim, mas isso está na programação, a espiritualidade não deixa isso acontecer. Eles vão dispersando essa energia para que não haja a vampirização. Então, só para a gente lembrar disso. Então, tem vários relatos, Luiz Sérgio tem nas obras dele
André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, não estou lembrando da obra do Manuel Filomeno de Miranda, mas mostrando isso, situações de socorro, de desencarne, a espiritualidade atuando, dissipando a energia proveniente aí do duplo etérico, que forma o duplo etérico, para que aquilo não seja sorvida por entidades em desequilíbrio. Então, para que não haja vampirização. Mas quando o sujeito, infelizmente, fazendo mau uso do livre-arbítrio, opta por acabar com a própria existência, ou então de forma indireta, às vezes não é de forma direta. Então, o que é de forma indireta? Pelos excessos, bebidas, drogas, ou então andando a alta velocidade, participando de situações perigosas, chegou a um ponto ali que houve desencarne, aí muitas vezes ele fica à mercê da própria sorte. Fruto não é um castigo, é fruto da escolha que foi feita. Às vezes tem pessoas que acabam tendo méritos, então são ajudadas para que não aconteça isso, mas em linhas gerais o processo é esse. Tá? Então essa energia aqui, ela é desejada pelos nossos irmãos em sofrimento, porque é uma forma deles terem um pouco da sensação da carne. Bom, assim que eu já expliquei para vocês que o duplo etérico é um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo interpenetrando o seu corpo físico. Então, isso aqui já foi explicado. Aqui mostrando essa projeção, que aí alguns entendem como aura. Então, a mudança de tonalidades, de cores aqui, é justamente essa vibração. E agora eu vou falar dos chamados centros vitais, que também pode ser conhecido como chakras. O sânscrito usa-se muito o termo chakras. André Luiz apresenta a denominação de centros vitais. Isso não muda. Estou vendo a pergunta da André aqui. Nós vamos explicar daqui a pouquinho, que eu vou falar do dispersivo e da imposição de mãos. Então, daqui a pouquinho a gente para ler a sua pergunta, André. Bom, os centros vitais. Na superfície do duplo etérico, nós vamos ver, porque o duplo etérico ele faz a projeção do corpo. Né? Então, como se ficasse sobreposto ali ao perispírito. Então, na superfície do duplo etérico pode ser observadas certas regiões de características bem singulares. Elas são geralmente descritas como tendo a aparência de um redemoinho, que algumas vezes se formam na superfície dos líquidos, são os chamados centros vitais. Então, se a gente imaginar um redemoinho assim, afunilando, são esses centros vitais que ficam ali no duplo etérico, perispírito, por onde vai ter a recepção da energia que vem do plano espiritual. Eu estou tentando ler as perguntas aqui. Eu vou falar um pouquinho mais aqui. Acho que perguntaram sobre a aura aí, se você quiser, depois você ajuda na resposta aí, se quiser até digitar. Então, aqui, ó, são os chamados centros vitais. Vamos avançar aí que vocês vão entender. Bom, aqui está mostrando, né, pegando aquele desenhozinho ainda, então nós temos aqui o perispírito com seus centros vitais, e aí quando sobrepõe ao corpo, ele vai se apresentar aqui no duplo etéreo. Então, esse de cima aqui é o centro vital que fica no topo da cabeça. Eu vou falar os nomes daqui a pouquinho. Nós temos um outro aqui entre os olhos, aí depois na região aqui da garganta, quase em cima do coração. Aqui nós temos esse outro aqui, esse bem no umbigo, e depois nós temos próximo às genitais. Então, são esses centros de força, mas aqui dá para a gente ver melhor. Não é isso que eu queria mostrar, mas também serve. Deixa eu voltar um aqui. Eu estou com a casa cheia aqui, gente, então dá interferência. Aqui, só voltando aqui, que eu pus em ordem inversa aqui e complicou. Os centros vitais do duplo etérico são pontos por excelência de absorção de energia do organismo.
e todos eles interagem diretamente ou indiretamente uns com os outros, em processo de constante permuta energética. Só voltando, esses centros de força, aqui, ó, esses centros de força, eles são pontos de absorção energética o tempo todo. Só que a energia que nós vamos absorver, elas podem ser energias equilibradas ou desequilibradas. Então, muitas vezes, quando a gente sente a cabeça pesada, sem explicação nenhuma, sem ter nenhum tipo de doença orgânica, quer dizer, algo que se assimilou, você está normal, você passa no lugar, aí você sente aqui nessa região do frontal, como se aquilo tivesse sendo oprimido, e aí você fica com dificuldade até para poder visualizar, ou algumas vezes você sente um incômodo na região do estômago, algumas pessoas acabam sentindo mal-estar, com náusea. Isso é em decorrência de quê? De vibrações que nós assimilamos em determinados locais. Quem que assimilou as vibrações? Os centros de força. E isso, se não for devidamente regularizado, vai causar efeito no organismo e causar problemas sérios. Deixa eu avançar aqui. Só mostrando para vocês os centros de força que nós temos. Então, nós temos aqui, ó, o topo da cabeça é chamado coronário, né? É como se tivesse um funil no topo da cabeça aqui. Vocês vão ver daqui a pouquinho uma imagem que ilustra melhor. Na região, como se fosse o terceiro olho para alguns, né? Entre os olhos é o frontal. A região da garganta é o chamado laríngeo. O cardíaco está aqui próximo ao coração. Nós temos o esplênico, um pouco abaixo do baço. Nós temos aqui, bem um pouquinho abaixo do umbigo, o chamado gástrico. E na região das genitálias, o genésico, né? Também conhecido pelos hindus como Kundalini. Então, esses são os centros básicos de absorção de energia. Quando a gente vai para a câmara de passe, entende-se que esses centros que funcionam no movimento de rotação, eles estão desordenados para aquele que não está se sentindo bem. Ou eles estão rotacionando de forma lenta, ou eles estão rotacionando de forma muito rápida, ou eles estão obstruídos por vibrações deletérias, e isso vai causar uma série de problemas, desde irritabilidade até problemas obsessivos, problemas orgânicos, dificuldade para dormir, problemas depressivos. Então, o tratamento de passe, ele visa basicamente desobstruir esses centros de força e fornecer energia equilibrada, para que ele então volte a se movimentar de forma correta, de forma equilibrada. Às vezes o tratamento ele não surte um resultado imediato, às vezes precisa de mais tempo. Então, às vezes a pessoa vai à casa espírita, passa por um atendimento fraterno. O atendente, que já tem um pouco mais de experiência, percebe que as queixas, os relatos que estão sendo verbalizados pelo paciente sugerem um processo obsessivo. Pode ser um processo inicial, um processo já instalado, processo obsessivo. Então, recomenda àquela pessoa que faça, por exemplo, receba 4 passes lá, vou falar igual a gente faz na casa espírita. Você tem um passe que acontece de forma normal, ao final da reunião, e aqueles que foram para o tratamento, geralmente prescreve-se tomar passe por 4 semanas, e aí a gente aplica o passe ali em conjunto, então, geralmente são 3 passistas aplicando o passe, porque aí já é um tratamento mais diferenciado. Na tentativa de desvincular os acompanhantes espirituais do encarnado. Obviamente, esses acompanhantes espirituais serão também tratados, serão assistidos na reunião mediúnica. Agora, por que nem sempre o tratamento surge o efeito esperado? Porque depende muito também da renovação da conduta do encarnado. Então, se o encarnado vai à casa espírita com a esperança de ficar livre do acompanhante, ele já não entendeu bem o processo. Porque o acompanhante é um irmão, filho de Deus como nós somos. E, obviamente,
Se ele está obsidiando, existe uma relação ali de compromissos. Então, não tem como você tirar aquele ali e jogar para o lado e falar, não, agora você está liberado, pode seguir sua vida. Não, ambos precisam ser ajudados. E o encarnado, ele precisa ter um movimento de mudança, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de atitude. E aí entra o evangelho. Então, a reunião pública, ela fornece o evangelho para essa transformação, que vai ser lenta. Porque às vezes nós estamos condicionados a erros de séculos, a gente não muda de repente. A gente até deseja, mas é semelhante, às vezes, a palha que pega fogo rápido, né? Então, o objetivo é ter essa mudança. E depois, ele vai mudando a forma de pensar, fazendo uso da oração. Então as coisas vão aliviando. Então deu 4 sessões ali, às vezes não resolveu, vai para mais 4 sessões, e aí dá uma amenizada e ele já consegue caminhar com mais desenvoltura. Alguns irmãos não conseguem isso, alguns irmãos não têm paciência para esperar nem a primeira sessão. Eles já querem sair do atendimento fraterno e já tomar o passe, não quer nem assistir à reunião, não tem resultado. Né? O passe ali não é algo mágico que vai desvincular esses laços que foram estabelecidos há muito tempo, né? São ligações fortes. Então, aí a gente percebe a responsabilidade do passista e também a responsabilidade do paciente, que precisa ser esclarecido acerca de como funciona o passe. Então, às vezes a pessoa está num quadro depressivo, existe a situação orgânica que precisa ser tratada com um profissional, com medicação, com auxílio do psicólogo, mas tem também, às vezes, a parte espiritual, que precisa ser tratado, e tem a parte do paciente, que é o movimento de renovação de atitudes, renovação de pensamento. Então, é o evangelho no lar, é procurar fazer a caridade, é procurar auxiliar. Então, é um movimento que é feito. Então, o tratamento está em várias frentes. Então, isso daí, para a gente não perder de vista. Se tiver perguntas aí, vocês podem fazer, tá bom? Então, aqui, ó, só mostrando, isso aqui é uma foto, né, um desenho que foi feito dos centros de força. Então, aqui, o sujeito está deitado, essa parte aqui é o corpo físico, aqui nós temos a projeção aqui, que é o duplo etérico, essa emanação energética aqui é a aura dele, então é a emanação do duplo etérico, que é onde ocupa um campo maior. Acho que teve até uma pergunta aí se eu li direito, que vai refletir o estado de espírito do sujeito. Então, é onde a gente consegue, a espiritualidade consegue perceber como é que nós estamos, pensamentos e etc. E que nós temos os centros de força. Então, o coronário é parecido dessa forma aqui. Então, vocês estão vendo que é em forma de funil. As energias entram por aqui e elas vão seguir para as terminações nervosas, vão para o corpo físico. Nós temos o frontal, nessa região entre os olhos, o laríngeo, na região aqui da garganta, o cardíaco, na região do coração, o esplênico aqui, em cima, parece que do baço, o gástrico na região bem do estômago. É muito comum, às vezes, as pessoas com muita sensibilidade, às vezes, dependendo da reunião, os espíritos que já sabem manipular os fluidos, e às vezes é permitido, eles invertem a rotação aqui do giro do centro de força e a pessoa passa mal, com vômitos e etc. Mas isso é permitido pela espiritualidade, para que o médium fique mais vigilante em determinadas situações. Lésico, que é o básico aqui, como eu disse, na região das genitais. Então aqui funciona o duplo etérico. Até aí tá tranquilo, gente? Vamos lançar então. Aqui, ó. O esforço do duplo etérico foi Na hora foi, né? sim. Tá. Então aqui, ó. Aqui é um desenho esquemático bem interessante. Aqui nós temos o corpo físico com todas as terminações nervosas, né? Então aqui são os corpos de neurônio, com os axônios, os
Na verdade, que não está mostrando o neurônio, aqui está mostrando são chamados plexos, porque é onde nós temos o encontro de várias terminações nervosas e que estão ligadas aos centros de força. Então, nós temos aqui o coronário, é onde nós temos a ligação com o corpo todo, nós temos o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. É importante no curso de passe a gente conhecer isso aqui, e aí tem aula de anatomia também, mostrando um pouco ali das localizações, para a pessoa, para o passista saber a localização do centro de força para poder fazer o dispersivo em posição energética. Nesse esquema lateral aqui, ó, o corpo astral, ou duplo etérico, está mostrando aqui a projeção desse centro de força, o fluxo de energia que entra por aqui e é distribuído pelo corpo físico. Então, quando a gente vai à casa espírita, a gente já recebe no salão, em contato com as vibrações salutares, a gente já recebe durante a explanação do evangelho, quando nós entramos em sintonia, quando nós nos emocionamos, não com a fala do expositor, mas com o texto em si, às vezes com os casos, e isso vai mudando o nosso padrão vibratório, a gente vai perdendo sintonia daquilo que nos causa mal-estar. Quando entramos na câmara de passe, aí então é feito o trabalho de desobstrução do centro de força, retirada das energias deletérias, imposição de energias salutares, e aí, para coroar, nós tomamos a água fluidificada, que está impregnada de energia, que aí vai atuar no nosso organismo, beneficiando todas as células. É muito comum que a espiritualidade que se encontra presente recorra à natureza, pegando fluidos da natureza, das plantas, e impregnando a água ali da pessoa para que aquilo cause benefício. Então, a fitoterapia aí é extremamente utilizada nesses processos. Tem casos, o seu Hertúzio mesmo, tem no livro dele, ele é de se lembrar, se tiver a capinha do livro aí, o meu está aqui na estante, não dá para mostrar a foto, de um caso em que houve essa magnetização da água, que a água ficou com um aspecto, me parece que até leitoso. Eu não lembro se tinha a foto lá no livro dele. Então, é claro que é feito físico, mas recorrendo o quê? A energia dos médios. Gente, até aqui está tranquilo? Qual foi a pergunta do Paz que a André fez? A pergunta sobre o passe. No passe, tanto a limpeza como a emissão de fluidos bons ocorre em cada um dos chakras? Ah, tá, eu vou responder daqui a pouquinho, daí. Daqui a pouquinho que eu vou mostrar aqui um esqueminha, vai ficar melhor. Bom, até aqui o posicionamento dá para a gente vai memorizando. A gente espera que a conversa de fundo aí não esteja atrapalhando. Bom, aqui, ó, o passe é sempre, segundo a visão espírita, um procedimento fluídico-magnético, que tem como principal objetivo auxiliar a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Esse restaurar o equilíbrio orgânico, ele vai partir o quê? De fora para dentro. Então, as energias vão passar pelo duplo etérico, perispírito, aderir ao corpo. É o processo de equilíbrio inverso. Então, algumas situações utiliza-se a medicação para o corpo. Por exemplo, um processo obsessivo severo. É necessário tomar medicação? Claro. Tomar medicação prescrita pelo profissional que foi habilitado para isso. Agora, em que isso vai ajudar? Essa medicação, ela vai bloquear na estrutura física a atuação desse espírito. Então, ele atua em cima do perispírito do encarnado, só que a emissão não vai ter a ressonância no corpo físico, porque aquilo está bloqueado. Então, passou o efeito da medicação, obviamente, ele atua novamente. Então, o processo, o tratamento medicamentoso feito pelo profissional,
o tratamento com o psicólogo que vai auxiliá-lo na mudança das suas ideias, dos seus conflitos, de situações que muitas vezes traz de um passado que ele não tem clareza sobre isso, e a atuação do panorama aqui espiritual, o tratamento que é feito através do passe, da casa espírita e assim por diante. Então, nós temos determinadas situações bem interessantes, e há pouco tempo atrás eu comecei a fazer um curso chamado Psicologia Analítica, que é do Jung, que entra na transpessoal. Então, tem determinadas situações consideradas como sombra, não vou falar da psicologia, mas são traumas ou vivências que nós trazemos do passado e que a gente desconhece. E às vezes, quando tem um gatilho, alguma situação ali que remete àquele sofrimento, aquilo vem à tona e nos causa um problema danado. Então, às vezes nem sempre tem essa relação, mas quando isso vem à tona e nos causa um problema danado, por lembranças do passado, do inconsciente, às vezes nós entramos num estado que abrimos brecha para que os nossos adversários, que não nos perdoaram ainda, atuem sobre nós. Então, passem a se instalar num processo obsessivo. Se eu tiver um tempinho, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos ver aqui. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Nós temos três categorias de passe. Nós temos o passe que é aplicado por um desencarnado, que é o passe espiritual. Às vezes é o que está acontecendo na casa espírita, nós não estamos ministrando o passe. Nós voltamos com a nossa reunião presencial, mas ainda não estamos ministrando o passe. Então lá, se a gente toma o passe está sendo aplicado pelo espírito desencarnado. Então é o passe espiritual. Nós temos o aplicado por um encarnado, vamos imaginar que seja só um encarnado, é o magnético. Ele está doando o seu fluido animalizado. É um passe magnético ali. Só isso. Agora, o que acontece normalmente nas casas espíritas é o encarnado fornecendo o seu magnetismo animalizado, porque a energia provém do corpo, associado à energia do espírito que o auxilia no passe. É o que a gente chama de passe misto, que é o mais comum, é o chamado passe misto. Aí, como eu já disse para vocês, é desnecessário na aplicação do passe que haja a chamada incorporação. Estou falando isso, mas a gente sabe que não incorpora, o espírito não entra dentro do outro. Né? Então, o médium em passividade, isso é completamente desnecessário e até não é recomendado. É recomendado que dê o passe no estado de atenção mesmo que está acontecendo. Então, aqui, ó, o chamado passe espiritual. Então, são só os desencarnados aplicando passe. Então, nós temos aqui os encarnados e os espíritos estão aplicando passe. Isso acontece ao longo das reuniões, tranquilamente. As entidades que estão aqui vão ser assistidas, né, pela expressão facial delas, tamanho de barba e etc., está mostrando que são espíritos ainda em sofrimento. E que são acolhidos na casa ali, eles são assistidos, depois são encaminhados e voltam para uma nova oportunidade no plano físico. Aconteceu com todos nós. O chamado passe magnético, como eu disse, o mais eficiente de todos, sem dúvida nenhuma, era o de Jesus, né, que fazia prodígios diante do seu magnetismo. Obviamente, ele não derrogava as leis de Deus. Então, o que seria derrogar as leis de Deus? Então, você tinha lá uma pessoa que era cego. Na verdade, ele não enxergava por um motivo que podia ser revertido. Agora, se ele não tivesse, se a sua órbita ocular tivesse sido vazada, tivesse sido totalmente danificada, ali Jesus não iria derrogar a lei e construir novamente, pelo seu magnetismo, uma estrutura saudável. Mas então, já tinha na programação o que poderia ser feito. A situação de Lázaro, por exemplo. Lázaro não tinha desencarnado, seu espírito não tinha se desligado do corpo. Porque se tivesse desligado do corpo, o corpo já estava decompondo. E Jesus, por mais poderoso que seja, ele não poderia ligar novamente o espírito de Lázaro ao corpo. Isso
Seria contra as leis de Deus que são perfeitas. Lázaro não tinha se desligado totalmente, estava no estado ali de catalepsia. Então Jesus, com o seu magnetismo, o trouxe de volta. Retomou o equilíbrio do corpo e então ele volta à vida. Então esse é o processo, o passe magnético. E o outro aqui é o que a gente aplica na casa espírita, chamado passe misto. Então você tem o passista encarnado, auxiliado pelo seu amigo espiritual ou trabalhador responsável pela casa ali na aplicação do passe. Então, muitas vezes, nessa situação, às vezes a pessoa que vai tomar o passe, ela está vinculada a um espírito, que entrou junto com ela, estava ali, entrou junto na casa. Então, ao longo do passe, muitas vezes esse espírito ele vai ficar sonolento, porque ele está recebendo uma energia de teor vibratório muito diferente da dele. Fluidos elevados, e aquilo vai causando um torpor, uma sonolência, e às vezes esses espíritos eles adormecem ali e são recolhidos. E aí quando chega na reunião mediúnica que eles vão ser tratados, eles chegam na reunião assim, olha, eu fiquei preso aqui, o que vocês fizeram? Me solta, então eu estou preso. Por quê? Eles não estão presos na casa, mas a vibração dele não permite com que ele saia. Então, existe ali a proteção vibracional da casa, ele entrou, ficou ali. Qual que foi o objetivo? Deixá-lo na casa para poder ser assistido. Aí ele vai acompanhar algumas vezes os estudos, vai acompanhar os trabalhos que acontecem no panorama espiritual da casa, e aí depois eles vão seguir para as colônias. Vão ser preparados e aí vão voltar ao processo para preparar uma nova oportunidade. Tá? Então, isso acontece. Agora não tem espírito ligado, mas o paciente está com centros de força todos comprometidos. Eu vou mostrar depois como a gente identifica isso. E aí existe, então, a oportunidade aqui, através do passe, de estabelecer o equilíbrio e a pessoa sai dali alegre, feliz, pronto para outra. Uma pergunta? Tem uma pergunta. No momento do passe, o médium pode receber alguma mensagem para quem ele está aplicando o passe? O que fazer com essa mensagem? O médium pode receber, como acontece algumas vezes. Então, vamos só para vocês poderem entender direitinho. Então, você tem um passista, já aconteceu, né? Tem um passista que tem evidência, e aí, então, ele é orientado, às vezes, a concentrar mais energia em determinada área, ou então é mostrado para ele determinada área ali está mais obstruída. Agora, se vem algum tipo de informação, se ele vê alguma coisa, é aconselhável que ele não fale nada com o paciente, que ele fale depois com o dirigente dos trabalhos. Então, na Câmara de Paz, você tem sempre o dirigente, que é aquele que é o responsável ali, é o coordenador do trabalho. Então, esse, ao final, geralmente leva ali, olha, gente, como é que foi? Foi tudo bem? Está todo mundo passando bem? Nossa, eu fui dar passo na pessoa ali, eu vi tal coisa assim, esse assado. Aí o dirigente, então, perfeito. Se ele tem ligação com a reunião mediúnica, no dia da reunião, isso vai auxiliá-lo a compreender o processo. Se ele não tem, ele vai conversar com o dirigente da reunião e falar: olha, na Câmara de Paz aconteceu isso e isso com a pessoa, que vai para o tratamento, que fez atendimento fraterno e foi para o tratamento. Então, já é mais uma informação importante. Agora, se não tem tratamento, se a pessoa está tomando passe esporadicamente, etc., passa só para o dirigente. Lembra que eu comentei com vocês que uma época que eu fui estudar em Belo Horizonte, então eu tive que me afastar da reunião mediúnica, mas sabia muitas vezes que eu estava com acompanhantes. Então a gente assistia a reunião aos finais de semana aqui na minha cidade, um centro que tinha reunião sábado à noite, e quando eu ia tomar o passe, eu sabia que estava acompanhado e ia justamente para o irmão ser beneficiado. E tinha um passista que às vezes ele aplicava o passe em mim e ele via. Então ele ficava apreensivo, batia, né? Mas, oh, meu filho, você volta, viu? Não deixa de voltar, não. Quer dizer, ele estava vendo a entidade que estava ali. E eu não falava nada. Então,
não é recomendado assim. O que ele falava era interessante, assim, não, volta. Mas se virar para a pessoa e falar assim, ó, você tem que voltar, viu? Tem um espírito assim, se assado está te acompanhando, o sujeito sai de lá de cabelo em pé. Né? Se não tem conhecimento, então fica pior. Mas isso, a recomendação é passar para o dirigente dos trabalhos e não passar para o paciente, porque o paciente, ainda que seja médium, ainda que seja uma pessoa conhecida, tem bastante cautela. É, podemos seguir? Uhum. Bom, mostrando aqui, ó. Então nós temos aqui o chamado passe anímico ou magnético, que é esse aqui. As energias são provenientes apenas do encarnado, beneficiando o outro encarnado. Se ele não tiver com preparação física, alimentação, etc., as energias talvez não sejam tão puras assim. Então, daí a necessidade de uma boa preparação. Quando nós temos aqui o chamado passe mediúnico ou espiritual, então nós temos o mediúnico se o encarnado tiver aqui dado passividade, né? Ou então só o espiritual. Então, sem a presença desse encarnado, só o espírito fornecendo os fluidos para o encarnado. E o chamado passe misto é esse. Os fluidos são transmitidos para o passista, casado com os seus fluidos animalizados. Então, nós temos o chamado passe misto. É a associação de ambos para beneficiar o encarnado. Então, esse é o mais comum de todos. O que não quer dizer que os outros não sejam eficientes. Quando eu relatei na semana passada do sonho que eu tive, que eu recebi um passe da senhora, que eu fiquei uns 2 dias assim, com o tanque cheio de energia, com a vitalidade danada para fazer mil e uma coisas, o passe foi unicamente espiritual. Então, as energias que eu recebi e no desdobramento do sono físico, elas vitalizaram o corpo que estava igual aquelas velhinhas de aniversário no finalzinho mesmo da chama. Estava difícil. André, agora eu começo a responder a sua pergunta. Então, a dinâmica do passe aqui, o passe é sempre utilizado visando, ora, ao recolhimento de fluidos prejudiciais, ora, a aplicação de fluidos benfazejos. Então, a técnica é retirada dos fluidos deletérios, ou então harmonização ali dos centros de força. Isso é chamada a fase de dispersão, é a primeira fase do passe, onde a gente faz a dispersão, a gente dispersa os fluidos. Feito isso, vamos para a segunda fase, que é a fase de doação. É chamada de imposição de mãos, porque aí você vai fazer a imposição em cima dos centros de força, que é o período de doação. Então, essa é a dinâmica. Primeiro dispersa, depois doa. Porque você não vai colocar algo puro num recipiente que está sujo. Então, se os centros de força estão impregnados, você vai precisar primeiro limpar. Quando a pessoa já tem mais tempo de passe, a gente fala que ela desenvolve o chamado tato mediúnico. O que é o tato mediúnico? Quando a gente coloca as mãos sobre os centros de força, eu não vou conseguir aplicar a técnica e mostrar para vocês direitinho, mas então, por exemplo, vou começar a dar o passe. Então, a primeira coisa, eu coloco as mãos espalmadas, do jeito que está aqui, dedos ligeiramente abertos, sem forçar os dedos, para não causar tensão na minha mão, de forma ligeira assim. Que eu coloco no coronário, essa parte de cima, dá para a gente sentir a energia. Se está muito quente, se a gente sente um calor, é porque ali está sobrecarregado. Então precisa dar mais um dispersivo ali, precisa dispersar um pouco mais. Existem situações, isso já aconteceu várias vezes, de estar tão frio, tão gelado ali, que a mão chega a doer. Então, isso indica o quê? Que a pessoa está sem energia.
ela está perdendo energia por vários processos. Ali não interessa saber qual que é o processo. Pode ser por uma doença orgânica, processo de vampirização, processo obsessivo, por, por desregramento na forma de pensar, vários motivos. E aí, então, necessita o quê? Mais tempo de imposição, depois que dispersar, para poder organizar aquele centro de força. Ficou entendido isso? Isso, isso Maria está falando. Não é todo mundo que tem essa percepção, esse tato mediúnico. Não são todas as pessoas. Algumas pessoas têm isso e percebem nitidamente, né, como é feito. Então, são esses dois processos, a fase de dispersão e depois a fase de doação. Perguntas? Vocês perguntaram semana passada a questão do autopasse, né? Então, aqui, está falando aqui, é recomendado ao passista, antes de iniciar os trabalhos de passe e ao finalizá-lo. É recomendado em todo mundo, né? Então, o autopasse tem por objetivo, você vai retirar os componentes ali inadequados, que estão aderidos ao corpo, em decorrência das nossas atividades diárias, da nossa oscilação de pensamento. Então, isso vai acontecer nitidamente. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que fala que não é bom dar exemplo pessoal, mas eu não sei dar exemplo de outras pessoas. Hoje mesmo de manhã, acordei alegre, feliz, tudo mais, fui levar minha esposa lá no Hemominas, e aí a gente, como bons aprendizes de mundo de provas e expiações, surgiu um assunto e nós não, eu vou tirar ela da situação. Aí eu mergulhei na maledicência com ela ali, em questão de segundos. Resultado, o frontal ficou pesado, que eu estava dirigindo até com um pouco de dificuldade. E pensando assim, pois é, né? Quando o sujeito não aprende, aí tem que passar por esse tipo de coisa, porque não é possível. Porque aquele comentário que não acrescentou nada, 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 nada para a pessoa e nem para mim, fez o quê? Condensou energias completamente deletérias nesse centro de força. E eu gastei um bom tempinho para poder voltar à normalidade. Isso acontece. Então, olha só, foram segundos de comentário infeliz. Às vezes a gente entra em discussões acaloradas e etc., e depois sai de lá passando mal, sai de lá. Por quê? Porque você aderiu a esse tipo de vibração que não acrescenta nada para ninguém. Pelo contrário. Então, o autopasse nessa situação ele funciona assim: a gente mentalizando, através da oração, principalmente, você fazendo oração e mentalizando, uma luz banhando, saindo aqui do coronário e descendo por todo o corpo e saindo pelos pés dessas energias deletérias. É o chamado autopasse. Recomendado aos passistas ao final dos trabalhos, na prece de encerramento. Bom, como eu disse aqui, então, esse aqui vai ficar disponível para vocês também, caso queiram depois dar uma olhada. Mas eu sugiro a leitura do livro, é um livro bem fácil de ler e ajuda bastante. Bom, nós vamos mostrar um pouquinho agora aqui da técnica do passe longitudinal. Então, que é o processo do passe dispersivo. A primeira recomendação é que mantenha uma certa distância das mãos. Aqui não dá para poder demonstrar a posição que a gente deve ficar, porque você tem que ficar numa posição confortável, para não te dar dor nas costas, e manter a mão a distância de 10 a 15 centímetros do paciente, né? Porque você está tirando o que está impregnado, não é no corpo dele, físico, é ali que está na região do duplo etéreo. Então, é onde você vai atuar. Então, quando você faz esse movimento, o magnetismo da sua mão ali que vai se encarregar de fazer aquela retirada. Então, quando a gente vai dar esse passe longitudinal, a gente começa na região da cabeça, descendo ao longo de todo o corpo, e quando chega lá na parte de trás, a gente faz o movimento de abrir e fechar a mão assim, como se você tivesse com a mão suja, e você faz assim para poder dispersar aquilo. Então, você está dispersando aqueles fluidos que você pegou. Então, na cabeça, você desce, aí quando chega lá atrás, você dispersa, né? Faz esse movimento.
E aí você volta, só que volta no sentido contrário. Por exemplo, se você desce pelo centro, você volta no sentido contrário. Porque se você desce pelo centro e volta pelo centro, então aqueles fluidos que estão ali, deletérios, você desce com ele, sobe com ele, desce com ele, sobe com ele. Então não funciona assim, né? Então o movimento é a gente fazer um caminho diferente. Se você está descendo pelas laterais, depois que você dispersar aqueles fluidos, aí você volta pelo centro, desce pelas laterais. Não sei se eu estou conseguindo explicar aqui, mas vou mostrar uma imagem que acho que vai dar para entender melhor. Então seria mais ou menos esse movimento aqui, ó. O passista começa lá da região do topo da cabeça, ele vai descendo aqui, ó, varrendo todo o duplo etérico. O movimento, ele está descendo de uma vez, tá? A mão vai descendo de uma vez. Aí ele desce, por exemplo, se ele desce pelas laterais, quando ele voltar, ele volta pelo centro. Vai fazendo esse movimento. Isso é o dispersivo. Ele vai dispersar aqui essas, esses miasmas que foram aderidos no do pretérito aqui do paciente. Tá certo? Tem algumas recomendações aqui que eu preciso ler para explicar. Primeiro, não tocar no paciente. Ele não toca no paciente. Principalmente se for mulher, para não ter constrangimento nenhum. Ele não pode tocar? Também não, para não ter constrangimento. Quando você está aplicando o passe, geralmente a pessoa, ela fecha o olho, fica em oração, e aí, quando termina o passe, você toca de leve no ombro dela, assim, bem, um toquinho bem suave, para dizer assim, olha, acabou, tá tudo bem. Né? Você não vai dar um chacoalhão na pessoa, não, porque isso é um problema. Eu lembrei semana passada, e aí esse caso eu vou ter que contar. Nós fizemos uma visita uma, a uma cidade, eu não vou revelar a cidade, não, porque senão aí acabo entregando o centro. Mas uma cidade distante aqui de Sete Lagoas, é onde tem um trabalho assistencial muito bacana e tal. E eu fui lá para conhecer o trabalho e fui tomar o passe. E o passe lá era um pouco diferente, porque tinha reunião e o passe era ministrado na própria cadeira que você estava. Então você não ia para a câmara de passe. Os passistas vinham no corredor e iam aplicando o passe. Só que a técnica que eles utilizaram, é, pelo menos comigo, não deu resultado, não. O efeito foi o contrário. Por quê? Eles fizeram todo o processo. Então, deram o dispersivo, eu estava sentado na cadeira, o passista veio pelas minhas costas, e aí eu estava em oração, olho fechado, concentrado, ele fez o dispersivo, fez a imposição, mas no finalzinho, ele me deu um sopro na cabeça, na região do coronário. Quando ele deu aquele sopro ali, eu tomei um susto que eu quase preguei no teto lá em cima. Porque meu coração voltou a sair pela boca, porque eu não estava esperando aquilo. Né? Então, por que que não funcionou? Porque esse ato de dar aquele sopro forte ali, e a gente não utiliza, eu vou explicar isso depois, aquilo me assustou. Então, é como se eu tivesse perdido ali toda a harmonização. E depois eu ainda comentei com a minha esposa, falei, pois é, eu tinha que ter observado nos outros, mas eu estava concentrado. Né? A gente tem duas técnicas de sopro. O sopro frio, você soprando mesmo, isso é recomendado na cama de passe quando a pessoa está iniciando um processo de passividade. Então, o paciente, ele inicia o processo, ele começa a dar passividade, e aí você chama pelo nome, para ele despertar, para poder perder a ligação, mas se aquilo não estiver dando certo, aí um sopro forte e contínuo, varrendo aqui essa região da, da testa para a nuca, para cortar a ligação. Então, é utilizado. E é utilizado uma outra técnica, hoje com Covid, nenhum, nem outra hipótese alguma pode ser feito, mas uma outra técnica é utilizada, que aí jamais é em passo de tratamento, que é o sopro quente. Mas eles até, inclusive, recomendam nos livros de colocar um pano para que aquilo, então, minimamente possa dificultar ali qualquer tipo de contaminação. Então, o sopro quente nesse centro aqui no coronário. É uma técnica específica, a gente não utiliza na casa espírita. Nessa,
utilizou, mas foi um sopro assim, de arrepiar o cabelo. Então, o recomendado é não tocar no paciente, a não ser para poder, olha, terminou, tá tudo bem, vai em paz. Então, desse jeito. Manter as mãos abertas com naturalidade, foi aquilo que eu mostrei para vocês, a mão normal, não é para você. A gente não fica com os dedos fechados, porque causa tensão e isso aí vai incomodar, e nem com os dedos abertos também, tensionados, também incomoda. Então, a mão tranquila. Ao executar a descarga fluídica das mãos, observar onde lança. Isso é aquilo que eu falei com vocês. Depois você dá o dispersivo que a mão desce, você joga aquilo para trás. São fluidos que você está jogando. Você não está vendo, mas você está jogando. Então você não joga em cima do paciente do lado, você não dispersa em cima do passista do lado. Né? Você joga para trás ali e aquilo depois vai ser dissipado pela equipe espiritual. O número de repetições, né, para você dar o dispersivo, como é que vai ser feito? Se a pessoa tem um tato mediúnico, como eu disse, ela já percebe, olha, esse centro aqui está muito quente, eu tenho que dispersar mais. Se ela não tem essa percepção, aí ela vai seguindo ali a orientação ou a intuição. 5, 6 vezes, não precisa ser muito mais que isso. Então, o que já está falando que 5 é o suficiente. E como eu disse para vocês aqui, ó, no deslocar a mão vai ser sempre pelo mesmo trajeto. Se desce pelo meio, volta pela lateral. Se você desce pela lateral, você volta pelo meio. Então não dá para você subir e descer no mesmo ponto, tá? Então esse trajeto é isso aí, vai fazendo assim, ó, para poder fazer o dispersivo. Começando, claro, de cima para baixo, né? Então, como que a gente faz? Talvez não dê para memorizar aí. Começo com as mãos abertas, desço, aí eu dou o dispersivo assim, é, aí quando eu subo com as mãos fechadas pelo centro. Lá em cima eu abro e aí eu desço novamente. Mas se fosse possível dar um passo em vocês assim, via remota, e falar para não ficar concentrado e aplicava um passo, mas não tem jeito. Então tem só que observar aí. Aqui o passista pode se posicionar à frente, ao lado ou atrás do paciente, sem problema nenhum. Para poder, os centros de força estão ali e que a gente mostra, por exemplo, você tem, no caso frontal, você tem aqui na região da frente e tem atrás também, os outros todos. Só o coronário que você vai ter apenas uma única entrada. Perguntas aí, Marilinha? Então eu faço a pergunta para vocês, qual que é a diferença desses dois pacientes aí? Agora nós estamos na imposição de mãos. Já foi feito já o dispersivo, os pacientes estão prontos para receber, já limpou ali a área, está tudo limpinho, agora pode doar o fluido precioso ali. Qual que é a diferença dos dois? Alguém arrisca aí? Pergunta aí, alguém arriscou? Nada, né? Bom, esse primeiro paciente aqui, olha para vocês verem aqui, está falando aí, ó. O segundo paciente não tem abertura. Tem abertura para recebimento dos fluidos. A resposta foi correta, Lica. É isso mesmo. Só que vamos mudar um pouquinho aqui a palavra abertura. Esse segundo paciente aqui, ó, ele não está receptivo. Olha o primeiro aqui. Ele recebe a carga fluídica toda, toda. Esse aqui, olha só o que ele está recebendo e olha o que ele está perdendo. Ele não está receptivo. Esse aqui é aquele paciente. Eu estou chamando paciente porque é o que fala nos livros, então vamos usar esse termo, tá? Ele é aquele que chega na casa espírita, mas não confia muito ali no que está acontecendo. É aquele que vai entrar para a câmara de passe, pensa, será que fulano vai dar passe de mim? Nem conheço fulano, acho que não vai dar muito certo, não. Ou então, não, mas está demorando demais, eu estou aqui, tem meia hora nessa reunião, não tem fim. Então, ele não se preparou. Ele não aproveitou as etapas. A etapa do salão, de ouvir a música, a etapa do evangelho, de se harmonizar para ficar receptivo. Ele quer simplesmente receber e ficar livre e voltar para a vida dele. Tem uns que falam assim, não tem jeito de fazer um trem mais rápido, não, assim, de amarrar o espírito. Não existe isso. Não na doutrina. Então, é, ele não está receptivo. Ele não está em oração, não está pronto ali. Então, ele não recebe na totalidade.
Esse não, esse aqui tá. Tem o mais importante, a confiança. Então, quando nós vamos na Câmara de Paz, se eu acho que o passista não é capaz, isso é muito natural, porque nós somos para lá de imperfeitos, nós temos que confiar em Jesus. É nele que nós temos que confiar. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, decepcionei com a doutrina. Mentira. Decepcionou com as pessoas. A doutrina não. A doutrina, ela é perfeita. Mesmo as outras religiões, principalmente o catolicismo, quando veio, que foi sofrendo várias modificações, as modificações foram feitas por nós, homens, que fomos moldando o evangelho de acordo com as nossas conveniências. A origem não, a origem é pura. Então, só para a gente ficar atento a isso. Perguntas aí? Eu tenho um monte de perguntas que eu tenho que fazer para vocês aí, ver se vai dar tempo. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, porque eu quero chegar nas perguntas que eu acho que vai enriquecer bastante. Condições para o passista. Então, ele tem que melhorar a sua atmosfera fluídica, isso é um trabalho constante, de busca de melhoria, de tranquilidade, manter pensamentos equilibrados, equilíbrio na sua saúde, na alimentação. Então, não dá, por exemplo, você vai ministrar passe e sair de casa e comer lá um, um caldo de costela, ou uma feijoada, ou um outro alimento extremamente pesado. Você vai ter dificuldade ali, você vai ficar sonolento, é um processo normal de digestão. Então, alimentação sempre leve e tomando conhecimento disso. Repouso é necessário, né, para você poder. Você vai doar vibrações, você vai doar energia, então você tem que estar bem. A higiene pessoal, vestuário. é, então, às vezes, por exemplo, não usar um vestuário inapropriado, vai mostrar partes do corpo, perfume, você entra na cama de paz, é super perfumado, então aquilo tira até a concentração das pessoas, ou às vezes ir com joias, relógios, pulseira, então quando faz os movimentos, aí acaba fazendo uma barulhada danada, tira a concentração das pessoas, então para a gente fazer de forma muito, muito modesta, muito tranquila aquilo ali. O estudo é imprescindível, a questão aqui que está mencionando é, do sexo aqui, tanto faz, no caso do gênero, dos artistas, a questão de relação sexual aqui, não existe a proibição, né? Sobretudo se isso é feito é, com amor entre as pessoas, mas o ato em si ele gera um certo desgaste energético. Então, o bom senso indica que, às vezes, na véspera da reunião, ou próximo ao momento de você ministrar o passe, que você, então, evite essa situação para que não ocasione ali desgaste. Mas, em linhas gerais, quando feito entre as pessoas que se amam, realmente aquilo é uma renovação de energia fantástica. A idade, é, a recomendação para ministrar passe acima de 18 anos, porque já está com seu desenvolvimento, já tem a autonomia, já é considerado ali na faixa da maioridade, então, a partir de 18 anos. E não é recomendado que dê mais do que 70 anos, porque ele já está perdendo vitalidade. Né? Tirando o seu João, uma pessoa que eu admirava e admiro muito, já desencarnou, o seu João lá do André Luiz. Eu sempre esqueço o sobrenome dele, mas nunca esqueço dele. Até falei no André Luiz esse final de semana, lembrei dele, me emocionei muito. Ele, para mim, era o cerne de Aroeira, que ele já tinha mais de 70 anos, era numa vitalidade que era de fazer inveja. Então, um sujeito como ele podia até os 90 dando passe e tranquilamente. Mas para nós, assim, pós-mortais, 70 anos está de bom tamanho. Passou disso aí já começa a perder vitalidade. Está mais para receber ali o passe. Tá tranquilo até aqui, gente? O passista e obsessão é quando o passista está passando por um processo obsessivo, que é natural para todos nós, o dirigente vai perceber e vai recomendá-lo parar um pouquinho para poder fazer o tratamento.
se negar isso, ficar melindrado, da onde? Nunca passo por isso, não tem problema nenhum. Aí que mostra que ele está realmente precisando de se afastar, né? Porque nenhum de nós é isento desse tipo de problema. E mais, dependendo do nosso comportamento, aí que mostra realmente que a gente está precisando de ajuda. Então, como o grupo tem que ser coeso, se amparando, e aí um vai ajudando o outro, e as coisas vão se normalizar. Bom, gente, eu vou pôr algumas perguntas aqui, nós vamos responder, tá? Agora nós já estamos na fase das perguntas. Uma pergunta. Pois não. Tem uma pergunta aqui: qual a diferença do passe em que o paciente está deitado e em que ele está sentado? Geralmente, algumas casas que fazem tratamento mesmo, às vezes são tratamentos de cura, preferem que os pacientes fiquem deitados. Às vezes o passe é um passe mais demorado, né? Então, aí já fica mais tempo impondo as mãos nos centros de força, mas não existe assim essa diferença, né? Então, a questão de conforto, questão do tipo de tratamento que é feito. Então, como eu disse, tem casos que realmente tem uma reunião que aí é de tratamento mesmo, tratamento de cura, ou algumas casas, o Jacomelo tem até uma obra que fala sobre isso muito bem, processos para tratamento de pessoas depressivas, então recorre-se a deitar na maca ali, que fica mais tempo, mais confortável. Mas o que acontece na casa espírita, de uma forma geral, nas reuniões públicas, é o passe mesmo, ministrado as pessoas assentam em cadeiras, o ambiente, já vou até aproveitar aqui, a primeira pergunta, né? Como se deve ser a sala de passes na casa espírita? Um ambiente arejado, um ambiente simples, então sem ornamentos, a cadeira minimamente confortável, se possível um local bem ventilado, né? Porque às vezes entra um número maior de pessoas, se possível um local bem ventilado. Geralmente a gente utiliza uma iluminação um pouquinho mais fraca ali dentro, às vezes coloca até uma luzinha azul, umas casas uma luzinha vermelha, mas isso não tem nenhum. É só porque a luz branca ela acaba degradando alguns fluidos, principalmente o ectoplasma. Então, a recomendação é que utilize esse tipo de luz que não vai ocasionar esse problema lá com os fluidos e também para poder ajudar no processo de concentração, né? Mas ninguém dá passe na penumbra total, ali na escuridão, você nem vê o paciente, né? Então é mais ou menos isso. Não tem nada de místico, não. É só por questão dos fluidos que alguns são degradados na presença da luz, né, da luz branca. Então é mais ou menos por isso. Respondi? Pergunta aqui: é aconselhável a aplicação de passe fora da casa espírita? Ah, essa é boa, hein? Fora da casa espírita, é aconselhável a aplicação do passe? Alguém arrisca aí? Bom, então eu vou responder. Não é recomendado a aplicação do passe fora da casa espírita. Tá? Não é recomendado. Não estou falando que é proibido, estou falando que não é recomendado. Porque na casa espírita você já tem uma preparação do ambiente, da câmara de passe, para poder assistir ali aqueles que vão pegar, vão solicitar o recurso. Mas, e se porventura uma pessoa está debilitada, acamada, uma pessoa idosa, e ela deseja receber o passe? Então, o que a gente faz? A gente prepara para isso. A equipe de passistas se prepara lá na casa espírita, se encontra, faz a oração, pede auxílio da equipe espiritual e vai para ministrar o passe. Mas é um trabalho. Nós estamos estendendo aquilo ali para a casa daquela pessoa, que às vezes não tem a preparação, às vezes está lá com espíritos obsidianos. Então, chega toda a equipe, encarnada e desencarnada, e nisso passa. Então, tá feito. O que não é recomendado é assim, se você está lá na casa, numa festa, e aí, você podia me dar um passe? Não, tranquilo, agora. Não é recomendado isso, né? Então, sempre que possível na casa espírita, a pessoa, sempre que possível, ir à casa espírita para receber o passe. Lembrando da dinâmica: assistir à reunião, ouvir o evangelho,
e depois tomar o passe. Se você realmente quer algum resultado, não adianta você chegar lá faltando 1 minuto para terminar a reunião e já entrar na fila do passe, que você não vai receber aquilo que você precisa. Em relação ao passe fora da casa espírita, você tem um risco também da pessoa estar ali num processo de mediunidade ainda não educada e a pessoa favorecer a manifestação de um espírito ali, a incorporação, e aí o passista, se a pessoa também não tem tanto treino e habilidade, não vai conseguir sozinho lidar adequadamente com aquela situação, trazendo um momento delicado ali para ambas as pessoas. E quando você está na casa espírita, você já tem ali outras pessoas que podem te auxiliar caso isso aconteça. E os passes virtuais que são oferecidos por alguns sites funcionam. Geralmente os sites virtuais, não sei se é isso que a Maria Lúcia está colocando, onde é feita uma leitura, um momento ali, por exemplo, você está numa reunião com várias pessoas, aí é feita uma leitura, como se fosse um momento ali de concentração, que a pessoa vai fazer uma irradiação, vai mentalizar as pessoas que estão ali. É, funciona assim do ponto de vista da energia, do pensamento, semelhante até a um autopasse, onde você vai buscar aí aquele equilíbrio naquele momento. A Marília respondeu isso. Então, por exemplo, se a gente agora pensar num ente querido, lembrar dele assim, com amor mesmo, com carinho, ele vai receber. Então, às vezes, se esse ente querido desencarnado ou encarnado, ele vai lembrar da gente, porque ele está recebendo o nosso pensamento. É o que acontece, às vezes, você está assim, como eu disse, eu fui falar no André Luiz, eu lembrei de amigos lá e eu me emocionei. Então, assim, mesmo os que não estavam presentes ali no plano espiritual, na casa, no dia da reunião, certamente houve essa ligação, porque o sentimento era de amor. Então, nesses sites, assim, nessa situação que a Maria disse, em oração, em vibração, funciona. Agora, nós temos que estar na condição de receber. Essa pergunta aqui, todos que buscam a terapia dos passos recebem os benefícios na mesma intensidade? Eu mostrei na imagem anterior que não. Vai depender da nossa receptividade. Se estivermos ali propensos a receber, receberemos. Se não, aquilo ali bate e vai embora. Então, quando tem aqueles movimentos assim, às vezes vão ter encontro de evangélicos, lotam um estádio, o pastor prega e tal, aquilo é fantástico, porque ali você tem vibrações que sobem, que vão ajudar, encontros da igreja, visita do Papa, a gente ora junto também, reza junto também, porque isso tudo vai ajudar. Então, encontros, quem nunca foi, gente, o encontro de Pedro Leopoldo, o congresso, é fantástico, é lindíssimo, assim, você se emociona, você chora, eu fico imaginando o turbilhão de vibrações que não sai dali em benefício dos sofredores. Então, quando a gente vê o negócio na televisão, fica indignado com o político, fica indignado com aquilo, esse pensamento a gente não pode ter. A indignação, tudo bem, mas nutrir aquele pensamento de indignação, de raiva, aquilo você está vibrando numa faixa que não ajuda ninguém. Agora, você viu aquilo, não concordou, você não faz aquilo, mas aí você faz a oração, você está mantendo a sua faixa elevada, você está fazendo o correto. Então, para a gente pensar muito nisso, assim, que é o nosso pensamento o tempo todo atuando. Aqui, ó, como eu disse anteriormente, o que fazer quando ocorrer indício de incorporação durante a aplicação dos passos? Não deixar. Chamar a pessoa, fulano, acorda aí, tá tudo bem? Aí não deu certo, dá um dispersivo, né? Ou fica de olho aberto, tá? Não fecha o olho, não. Fica de olho aberto, tranquilo, não precisa fechar o olho. Você vai dando dispersivo. Dispersivo, se precisar a técnica do sopro frio, que eu disse, é um sopro forte ali, mas não deixar, não é o momento ali. Aí, mas e se der passividade, como é que eu faço? Você não vai doutrinar espírito ali dentro da câmara de paz, né?
Se aconteceu, deu passividade, você dá o dispersivo, chama a pessoa, ela vai despertar e aquilo ali vai resolver. Então, você não pode entrar em desespero, porque senão aí você não ajuda mesmo. Aí como é que faz então se acontecer? O passista mais experiente vai te ajudar, né? Ninguém vai dar passe pela primeira vez sem ter o auxílio de quem é o responsável pelo trabalho, que é o coordenador da tarefa. É necessário manter contato físico com o paciente durante a aplicação do passe? De jeito nenhum. Ele não encosta no paciente. Tá? Isso aí foi falado em vários cursos, até por questões mesmo de constrangimento, questões assim que a gente viu que algumas pessoas aí já responderam processos por abuso e etc. Então, isso aí a gente não faz mesmo, não tem contato. Você falou? Os médios, de uma forma geral, precisam tomar passe? Gente, o médium, ele não é diferente do outro, não, né? Ele também toma passe. Ele só não vai tomar passe assim, ele acabou de aplicar, senta lá para receber o passe. Não precisa disso. Ele faz o autopasse no final e ele está sendo beneficiado. Ah, mas eu estou fraco, não estou me sentindo muito bem. Não, você está fraco porque você doou energia. Então, recebe o autopasse na hora da oração, tranquilo, vai para casa. Alimenta, uma alimentação saudável ali, nada de coisa pesada, repousa, no outro dia você está zero bala. Como diz Luiz Fernando, tininho de rosca. Então, agora, se não está bem, se realmente está em desequilíbrio, teve problemas, discussão, etc., então não ministra o passe, não. Né? Vai receber, que dia você não está em condições. Mas a gente tem que ter discernimento para isso. Né? Não pode ser qualquer coisa que nos tire da tarefa, porque a tarefa, gente, é um compromisso. Às vezes a gente chega na casa espírita, fulano, você vai dar passe? Eu já, não, hoje eu não estou me sentindo muito bem, não, estou um pouco gripado. Aí o outro, não, não. Aí que vai fazer? Aí você vira, hoje estamos aquela tarefa, nós temos que nos preparar para aquilo. Então, é o dia da tarefa, eu já fico atento, olha, tal hora eu tenho tarefa, eu tenho que me preparar para isso, eu não posso deixar o povo na mão. E não pode mesmo, isso é qualquer tarefa. Não é porque é voluntário que a gente não vai ter compromisso. Então, o compromisso é assumido com a espiritualidade, né? Não é com o presidente da casa espírita, não é com o coordenador do passe, não. É uma oportunidade para cada um. Isso tem que ficar muito atento a isso. Se acontecer alguma coisa, avisar o coordenador. Se acontecer alguma coisa, avisa o coordenador, mas não pode ser qualquer coisa que vai nos tirar da tarefa. Aqui já expliquei, né? O passista que ao final do trabalho não se sentir bem, precisa tomar um passe? Do colega, não. O autopasse. Só em casos extremos mesmo assim, às vezes, mas ele já não está bem. Então ali também, aí ele já vai para o tratamento. Ai, gente, mas como que um passista vai para o tratamento? Isso não vai pegar nem bem para mim. Eu estou lá, eu coordeno a tarefa de passe e vou para o tratamento. Meu Deus do céu, olha o orgulho aparecendo aí. Quer dizer que nós que estamos coordenando uma tarefa, que estamos fazendo palestra, que estamos dando curso, a gente não pode se submeter, então, a um processo obsessivo ou adoecimento. Esse pensamento nós temos que banir. Isso não diminui ninguém. Pelo contrário, nós estamos ali para sermos tratados. O trabalho que cada um de nós desenvolve é um tratamento espiritual de longo prazo. Então, não se deixem levar por esse equívoco de imaginar que nós estamos numa condição que não caímos. Isso é o princípio da queda, se imaginar acima das outras pessoas. O espírita precisa tomar passe, como todos os outros, né? Como todos os outros. Mas, de preferência, vão para o trabalho, porque tem irmãos que às vezes ficam anos a fio, assistem a reunião, toma passe, assistem a reunião, toma passe, mas não faz nada na casa. Então podia fazer muita coisa, mas acha que não está preparado. E o conveniente é, vamos trabalhar. Vão assistir a reunião, vão tomar passe, mas vão trabalhar. Vão fazer alguma coisa, que seja o mínimo possível. Mas nós temos que fazer alguma coisa, porque é em nosso benefício. Isso é importante.
Todas as pessoas podem aplicar passe? Podem, desde que elas façam curso, desde que elas estudam, desde que elas tenham preparação para isso. Então, sem problemas. Qual a idade ideal? Já falei, 18 a 70 anos é o recomendado. Essa aqui, só para a gente encerrar. Então, como aplicar o passe quando a pessoa está com a criança no colo? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Gestante também. Ou a gestante. Então, a criança, primeiro que nós temos que lembrar, a criança ela está em desenvolvimento. Então, a gente não pode fazer o dispersivo de forma abrupta, que vai gerar ali um desequilíbrio energético. Tem que ser de forma tranquila. Ela não quer sair do colo da mãe. Como é que a gente faz? Aí você dá o dispersivo nela, de forma suave, dá o dispersivo na mãe, aí depois você dá a imposição na criança e a imposição na mãe. Ambos vão tomar o passe. Né? Então, O tempo de imposição na criança. lembrando, a Maria está falando aqui, o tempo de imposição das mãos na criança tem de ser mínimo, porque se você concentrar muita energia, vai causar irritabilidade na criança, desconforto e agitação. Então, é o tempo mínimo. Você dispersa e aí, tempo mínimo. Eu lembro de um amigo passista que às vezes os meninos da evangelização chegavam enfoguetados. Eu falei, gente, vocês estão impondo muito as mãos desses meninos, vocês têm que dispersar, é muita energia. Então, é isso mesmo. E no caso da gestante, a mesma coisa. A dispersão ali, quando der na gestante, de forma mais suave, porque tem um outro serzinho ali que também não pode ter as vibrações mexidas com muita rapidez. E a imposição é uma posição mais suave. Então, quando a gente vai descendo na imposição de mãos, isso você tem que mostrar num curso pessoal, que, como eu falei, é só uma pincelada sobre o passe. Você desce de forma harmônica para organizar o senso de força, e a pessoa sai bem. Você não faz a imposição rápida, agitada, porque aí a pessoa sai de lá agitada também. Tá? Então, essa é a situação. A criança não tá com medo, está chorando. Você vai tranquilo, conversa com ela, né? Fica de olhinho aberto. Isso aí é para a pessoa ficar à vontade, porque entrar numa câmara escura ali, ou escura não, uma câmara pouco iluminada, com as pessoas que não conhecem, é natural que a gente fique ali preocupado. É necessário tomar passo todas as vezes que comparecer à reunião pública? Não. Não é necessário, você já está recebendo no salão já está sendo beneficiado no salão com o evangelho. Então você não precisa tomar o passe. Isso não pode ser um ritual, gente. Assistir reunião, tomar passe, água frutificada. Reunião, tomar passe. Isso vira um ritual. E o processo não é esse. Né? Então, mas é proibido? Não tem nada proibido. Mas o bom senso indica que não precisa. Eu estou super bem, assisti a reunião. Falei na reunião, estou emocionadíssimo com a fala. E aí eu preciso para a cama de passe? Para quê? Para você receber mais energia, quanto mais melhor. Não, assim não. Não funciona assim não. Tem que ser no ponto certo, equilíbrio. E aí, esse sujeito que há tanto tempo bate à porta dos nossos corações, continua batendo. Ele é persistente. Ele não desiste de nenhum de nós. Agora a gente precisa ter o discernimento para poder abrir a porta. Às vezes a gente pede para dizer, olha, fala que eu não estou. Então são as oportunidades que vêm do trabalho, da assistência, do estudo, do amparo, bater na porta. E nós precisamos abrir. Então, esse foi o convite desse quase um ano de estudos, para que a gente abra a porta dos nossos corações, para que Jesus de fato entre e ali permaneça, nos levando ao aprendizado, ao trabalho e, sobretudo, à nossa libertação, libertar a nossa própria consciência dos erros do passado. Que Jesus abençoe-nos e a vocês que com muita paciência aí nos acompanharam ao longo de quase esse um ano. É isso aí. Se tiver perguntas, nós ainda temos um tempinho. Não, 9h04. Marília falou que tem não. Já acabou, 9h04. Já passou 4 minutos. Vai pôr até a vassoura atrás da porta ali para o povo ir embora, né? Desse jeito. Já passou.
Então, o que ele deseja de nós? Essa é a pergunta. Bom, gente, Marília, vocês podem ficar tranquilos. Se tiver alguma perguntinha ainda, dá tempo. E ao longo dessa semana a gente deve mandar um link para poder o link para poder fazer a avaliação. Eles estão falando que nós somos casal 20, são nada, nós estamos quase casal 100. Eu já fiz 51 e ela não posso contar a idade, que mulher a gente nunca pode falar a idade. Então, pessoal, a gente agradece aí os agradecimentos de vocês. A gente aprendeu muito também com esse curso. Foi muito importante. Foram 31 aulas, para vocês terem ideia, que a gente pôde dividir aí esse conhecimento com vocês, que nós tivemos a oportunidade de estudar, porque a gente tem que preparar as aulas também, estuda muito, porque a gente quer oferecer o melhor aí que a gente pode, com embasamento, com sugestão de obras, para que vocês possam também sentir segurança naquilo que a gente fala e também possam buscar mais informação. Então, a gente faz um apanhado geral do tema e passa para vocês, para que aquilo seja a base, para que quando vocês forem estudar, pegar um livro do André Luiz ou das obras básicas do Kardec, ou do Divaldo, o livro que for que vocês escolherem ler, que vocês já possam compreender aí essa dinâmica que a gente já comentou aqui, de tudo que a doutrina espírita traz para a gente, e eu falo muito, é como se fossem ferramentas, a gente está recebendo ali ferramentas a mais, eu diria, porque essa compreensão que a gente tem do mundo dos espíritos, das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito, da importância da nossa evolução, da vida futura, da vida no mundo espiritual, isso engrandece a gente, mas também nos auxilia a seguir confiante, seguir com fé e, consequentemente, também ajudar aqueles que a gente vai convivendo e vai encontrando no nosso dia a dia, seja em casa, no trabalho, porque a gente vai tendo oportunidades de passar também para aquelas pessoas. Eu agradeço também de coração aos que não participam ao vivo das aulas, mas que assistem. A gente tem muito retorno também positivo das pessoas que acessam os vídeos, porque elas não conseguem participar das aulas, mas elas acompanharam o curso todo, e a gente é grato também a essas pessoas. E a gente vai ficar mais feliz ainda se vocês souberem de pessoas que estão precisando, que têm necessidade do estudo, centros espíritas, cidades, né, como a gente tem aí o pessoal da Bahia que participa com a gente, que não tem um centro espírita, vocês podem divulgar aí o estudo, porque isso é uma forma da gente trabalhar com Cristo. É como se a gente fosse aí, a gente está na última hora buscando aí ter um pouco de merecimento de ser chamado de discípulo do Cristo e de levar a mensagem de Cristo e a mensagem da doutrina dos Espíritos, que tanto consola a todos. Então, é para divulgar, é para passar para os conhecidos que precisarem, é para estudar, é para rever as aulas, porque isso tudo vai engrandecer todos vocês, como tem engrandecido todos nós aqui que preparamos isso tudo. Vamos dar essa pausa. Ano que vem a gente pensa aí numa outra temática. O grupo de estudos do WhatsApp eu vou mantê-lo, mas eu peço que ele fique em silêncio, a não ser que seja algum assunto relacionado aos estudos, relacionado à doutrina, algum curso, palestra, congresso, isso aí a gente pode divulgar no grupo para as outras pessoas, mas ele fica um grupo restrito às pessoas que participam do estudo, para que a gente possa, ano que vem, retomar com uma nova proposta. Se vocês quiserem colocar lá alguma sugestão também, a gente está aberto a isso, e ano que vem a gente reativa aí as mensagens, para ver quem é que vai querer continuar estudando com a gente, tá? É de coração mesmo que eu agradeço a todos vocês. E vou pedir Fernando aí para finalizar, fazendo a nossa prece de encerramento, continuando aí agradecer isso tudo que a gente tem recebido da espiritualidade e de vocês também. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Bom, gente, agradecer a todos, né, novamente, o Bruno aí, pelas gravações, e Luiz que participou, todo mundo. E a Jesus, principalmente,
pela oportunidade que nos concedeu, porque diante de todas essas confusões da pandemia, nós acabamos conseguindo uma válvula de escape, onde nos mantivemos mais equilibrados, mais fortalecidos, mais animados. O irmão Francisco voltou com as reuniões presenciais, e mantendo também de forma remota, toda quinta-feira. A gente deve planejar os estudos para o ano que vem, aí vamos continuar mantendo contato com o pessoal da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro. Então, essa tecnologia veio para ficar, né? Não vai sair, não. Pelo contrário, vai só melhorar. Então, agora nós vamos arrematar, fazendo a nossa oração, finalizando esse nosso encontro. E um até breve, né? Porque amanhã a gente acaba encontrando de novo. Então, vamos juntos e aproveitar para lembrar dos nossos entes queridos. Vamos aproveitar esse momento para lembrarmos daqueles familiares que nos causam preocupação, familiares que às vezes dão muito trabalho, por aqueles que já desencarnaram. Vamos pedir pelos nossos governantes, pelos dirigentes, para que não percam as oportunidades. Vamos pedir por cada um de nós também, a fim de não perdermos a fé, a alegria, mesmo passando por problemas, por dificuldades, lembrando que nada como um dia após o outro. E como disse Jesus, deixai ao seu dia o peso que tem. Jesus, amigo, inspiração de nossas vidas. Agora, chegamos ao final de uma pequena etapa dos estudos, onde fizemos amigos, onde aprendemos um pouco mais, onde tivemos a oportunidade de lembrar conceitos e de trazê-los para o nosso dia a dia. Pedimos por todos que aqui se encontram, por aqueles que são lembrados por pensamento, e por aqueles, Senhor, que ainda não despertaram para a luz, por aqueles irmãos que ainda se mantêm na tentativa de desarticular o trabalho que é feito em vosso nome, irmãos que ainda se ocupam, semeando a dor, o sofrimento, a intriga, a desunião, as guerras. Abençoai-os, Mestre. Abençoai-os a fim de aproveitarem a oportunidade enquanto é tempo, enquanto ainda estamos transitando para o mundo de regeneração. E não nos resta outra palavra a não ser obrigado. Obrigado pela vida, pelo aprendizado, pelo trabalho, pelos amigos e pelo conhecimento que nos oferta para trabalharmos na construção do futuro que será feito por cada um de nós. Em vosso nome, os estudos sempre foram abertos e agora, em vosso nome, encerramos o estudo de hoje, agradecendo-te e pedindo-te que permaneça junto a nós. Que assim seja. Bom, gente, fiquem com Deus. Se eu pudesse, eu ia lá para cada dona Cineia agora comer uma cocadinha, mas não tem jeito. Então, desejar a vocês aí um bom resto de semana. Ai, Fernando, já estou com saudade. Meu Deus, era tão bom tudo isso que eu ouvia de vocês. Pode ter certeza, é só gratidão. Pois Porque para é, mim nós foi também. muito bom, me abriu muitos caminhos, me fez ver a coisa de maneira bem diferente que eu não imaginava, viu? Então, que Deus continue dando a vocês sabedoria, muita saúde, para que vocês possam fazer o bem que vocês fizeram a mim, a outras pessoas. Pois é, nossa missão Assim é seja, abrir. dona Néia. Nossa missão é abrir um centro aí em Birataia. Ó, pois é. Eu estou doida que abra mesmo para poder começar a vender cocada, né? Bom,
Aposentado, ganhando pouco, mas tem que vender umas Ah, cocadinhas. cocadinha. Ixi, a cocadinha da senhora é muito boa. Ô, gente, olha, fiquem com Deus, Um viu? beijo Beijão para a grande. senhora, fica com Deus. Amém. Com Deus também. Tchau, Bruno, com Deus. Ó, Irawaia também é da Mai Bahia. Com agradecendo Deus. também. Muito Muito bem. beijo. Nada, com Deus, gente. Obrigado, viu, Bruno? Boa noite, gente. Muito Boa obrigada. Eu estava com um problema aqui noite. no meu microfone, não estava conseguindo abrir. Com Boa Deus. noite, Maia. Até amanhã. Boa noite. Até. Aí, o Paulo já não está aqui. Tá nós temos que montar, moço.